Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Anderson Lenz, um desenvolvedor back-end com Java e Spring Boot. E nesse vídeo eu trago uma solução para o compartilhamento de projetos, trazendo junto com esse projeto o banco de dados e toda a sua estrutura, independente da máquina, né? Então, como é que é feito da forma mais comumente feita um projeto Spring Boot, né? Você, como é que é ensinado, né? Nos muitos tutoriais, muitos cursos, né? Então você cria o projeto Spring Boot, né? Lá no Spring Initializer. E aqui no Application.properties você configura o banco para o banco local, né? Que seria o banco que está instalado na máquina, né? No computador. Você configura, cria o banco lá, e passa a persistir os dados por lá, né, naquele banco de dados ali. Isso é uma solução, se você tiver só um projeto rodando, tudo bem, funciona, você tem uma porta disponível. Só que quando eu quero compartilhar esse projeto, essa forma ela dificulta eu compartilhar tanto a estrutura que eu já criei no banco como os dados já criados. Muitas vezes a pessoa que vai testar seu programa, ela não tem tempo para fazer a inserção de todos os dados para ver o comportamento do sistema. Então, uma alternativa para isso é utilizar o Docker, né, que seria um container, onde nesse container eu vou ter um banco de dados, que eu utilizo a imagem lá do Docker Hub, do banco de dados que eu escolher. No caso, eu escolho um banco de dados Postgres. Então, eu utilizo a imagem que está lá na Docker Hub e trago para o meu computador. Aí das características dos containers é que eles têm os volumes, né? Então tem os volumes. Os volumes é uma pasta onde que são armazenados os dados desse container. Então com esse formato, então como é que é o processo? Então eu tenho o container, dentro do container eu vou ter a imagem do, do programa, né? Por exemplo, do Postgres, e com essa imagem eu consigo, com essa configuração, com esse, com esse, com essa imagem do Postgres dentro do meu projeto e com esse volume, eu consigo, no meu projeto Spring Boot, carregar junto o banco de dados, né? Carregar junto o banco de dados e os dados que eu persisti, né? E com isso eu crio um isolamento da minha máquina, né? Então, a parte do Docker ela é composta por três partes, né? Eu tenho o container, que vai carregar todas as imagens, a imagem que vai ser exemplo assim, uma imagem como se fosse um projeto, né? O programa, né? Vai ter vários programas rodando dentro desse container, como se fosse um mini computador. O container é basicamente uma máquina virtual que carrega as imagens de vários programas que eu posso carregar, vai ter o seu próprio banco de dados ali, de uma maneira simplificada em relação à máquina virtual. Então, para você fazer essa construção desse banco de dados, desse container, no caso, esse banco de dados dentro de uma máquina virtual, é utilizado esse arquivo do Docker Composer.yaml. Então, nesse arquivo Docker Composer.yaml, eu configuro. Ele me facilita na construção desse container que vai ter as imagens desses programas, né? Então aqui no caso eu tenho um arquivo Docker Compose.yaml, onde que ele é colocado dentro dessa pasta Database Docker, que ele está na raiz do projeto, né? Então aqui eu tenho Docker Compose.yaml. Então Docker Compose.yaml é um arquivo que vai facilitar, né? Vai organizar todas as informações para eu poder gerar esse banco de dados, né? Então ele facilita esse processo. Então aqui eu tenho o arquivo. Então a primeira configuração é a versão do Docker Compose que eu vou utilizar. Aí aqui eu coloco os services, que seriam as imagens que eu quero colocar. Então eu vou colocar aqui Postgres, a imagem que ele vai baixar lá do Docker Hub, que é um repositório, né?
ele baixa lá a última versão do Docker, né? Lasted. Aí o container name vai ser Postgres. Aí as variáveis do ambiente vai ser Postgres user, vou colocar root e Postgres password. Seriam as variáveis de ambiente naturais do Postgres. E aqui eu tenho o nome do banco de dados que ele é para criar nesse projeto. Sistema mini banco, que é o caso dessa API. Daí aqui eu tenho a configuração das portas. A primeira porta é a porta da máquina física, ou seja, a porta desse computador que ela vai estar disponível esse banco de dados. Então vai ser porta 5433 e a porta dentro do container, que seria um computador interno, vai ser 5432. Coloquei 5433 porque a 5432 já está sendo utilizada pelo Postgres da minha máquina. E aqui é os volumes que vão ser criados, né? Seriam a pasta que vai armazenar os dados, né? Então, o processo é primeiro criar essa pasta, database Docker, aí criar esse arquivo docker compose.yaml, que ele vai variar conforme os containers que você quer criar, e daí em seguida eu parto para inicializar esse container, né? Então, eu faço primeiro um Docker Press para mostrar que não tem nenhum container criado. É uma observação, eu preciso estar com o Docker Desktop ligado para fazer esse processo. Aí eu faço um Docker PS para ver os containers que estão ligados, não tem nenhum. E daí eu utilizo esse comando aqui, docker compose.up-d, e o "-d" é para não travar aqui o terminal. Aí ele vai baixar lá do Docker Hub a imagem do Postgres e ele vai criar para mim aqui uma pasta onde que vai estar essa imagem, tudo, esse programa e esse volume onde que vão ser armazenados os dados. Se eu agora executar um Docker PS, ele vai mostrar que ele criou essa imagem, né? Ela vai aparecer também aqui no database Docker, né, que ela está funcionando. Daí eu vou aqui no Dbeaver, que é um gerenciador, é um usuário de conexões de banco de dados. Eu vou criar uma conexão com esse banco de dados criado. Então eu vou criar uma conexão Postgres e daqui as configurações. Aqui no host vai 0.0.0.0. Aqui a porta que eu configurei lá é 5433. O database que eu tinha configurado lá é sistema mini banco. Ele cria automaticamente isso. Aqui o password é root. Tudo configurado, eu vou testar a conexão. Tem algum erro, provavelmente eu errei algum. Ok, agora passou. A conexão está feita. Aí aqui eu dou um finish e daí ele mostra, né, como é que está hoje o meu banco de dados atualmente. Então ele só criou o banco, não tem nenhuma tabela, né? Não tem nenhuma tabela. Então agora eu tenho criado o banco de dados. Então a partir desse ponto eu tenho o banco de dados criado. Agora eu vou inicializar a minha aplicação. Vamos dar uma passada lá no, na configuração. Então aqui eu tenho a configuração da conexão, é 5433 e o banco de dados que eu acabei de criar. E aqui eu configurei também no Applicant Properties a parte do usuário e da senha. Então agora eu vou inicializar a minha aplicação, ela vai, ela vai se conectar com o banco. Outro ponto é que nesse projeto eu utilizo migrations. Então, como é que eu não tenho nenhum banco de dados criado, nesse momento ele vai passar lá para o banco de dados toda essa estrutura de tabelas da minha aplicação. Aqui ele está passando as migrations, né? Ele vai criar todas essas tabelas lá no banco através de migrations, né? Ainda vou gravar um vídeo sobre isso ainda, mas migrations, ela basicamente é um processo que eu utilizo no caso o Flyway para construir essas tabelas no banco. Não deixo o Hibernate criar automaticamente. Esse processo é muito utilizado em produção, né? Então, se eu vim aqui nas tabelas, a gente agora vai se eu der F5,
agora vai mostrar que as tabelas estão criadas, né? Então as tabelas agência, cliente, está tudo criado. Então, se a gente for ver aqui em agências, ela está vazia, né? Vir aqui em data, a tabela está vazia. Então aqui eu tenho o Postman para fazer as requisições. Então eu vou dar um get aqui para mostrar. Vou dar um get no ID 1. Então vamos em agências, né? Vamos criar uma agência. Então não tem nada, né? Então agora vamos cadastrar. Então aqui eu tenho configurado aí um JSON, né? Na descrição desse vídeo vai estar um vídeo explicando o que faz esse projeto. Mas então a gente tinha feito o get by ID, mostrou que não tinha nenhum dado. Então agora eu vou fazer um send. Isso aqui está de uma requisição anterior que eu tinha feito, né? Eu vou fazer uma nova requisição. Agora ele criou, né? Então agora se eu vir aqui no get, ele vai mostrar que foi criado o recurso. Eu vou criar mais um só para mostrar que estava certo. Que não era uma informação que não tinha sido criada. Então, eu criei o ID 2 e aqui listar todas, ele vai mostrar dois recursos criados. Se eu vir aqui no dbeaver, ele vai mostrar esses, esses dados que foram persistidos no banco. Vou dar um F5. Então aqui ó, tem os dois objetos criados que estão no banco. Então seria isso, um resumo, né, do processo. Então nesse vídeo aí eu compartilhei o processo de como configurar o arquivo docker compose.yaml para mim ter o Postgres junto do meu projeto, né, junto do mesmo arquivo do Spring Boot, né, sem precisar da dependência, sem precisar do banco de dados local. Não preciso ter o banco de dados, não preciso instalar o Postgres localmente, ele fica aqui virtualmente na aplicação Spring Boot. Aí, se a pessoa for querer utilizar esse projeto, ela vai ter que baixar o projeto, atualizar as dependências do Maven e vir aqui e fazer o processo no terminal de Docker Compose.up e daí ele vai criar, vai carregar esses dados, né? Então agora os dados estão aqui persistidos aqui nessa tabela, nesse arquivo aqui, nessa pasta, né? Postgres traço data, né? Vai estar esses dados que eu criei, que estão aqui aparecendo no dbeaver, vão estar disponíveis nessa, nessa pasta. Então seria isso. Muito obrigado e até uma próxima.